Mateus capítulo 18, versículo 21 e o 22. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Não significa 490 vezes, mas é infinito, sempre, sempre. Para os judeus, o número 7 era tanto quanto místico. 70 vezes 7 seria, ou seja, alguém falar assim para você, você tem que perdoar 1000 vezes, milhões de vezes. Ou seja, o perdão é necessário sempre. O homem, antes da queda, não precisaria perdoar, não tinha pecado, não ofendia, não era ofendido, não tinha esses sentimentos do homem caído, porque o homem, quando pecou, ele caiu e tem a sua natureza, segundo a teologia, depravada. Então a natureza depravada é fácil errar, então por isso que o Senhor deixou esse dispositivo do perdão. Às vezes as nossas vidas, ela foi despedaçada por conta das vivências dolorosas, vários problemas que houve conosco, e a vida perde um pouco o sentido, perde um pouco a graça. É por isso que Deus deixa esse dispositivo. Uma pessoa, quando vê um animal infectado, um animal que foi ferido, e olha ali, tem várias larvas, vários bichinhos sobre aquela ferida, a pessoa pode pensar que foram os bichinhos, os vermes, que fizeram aquela chamada varejeira ou bicheira, e eles vêm sobre o animal, mas não foram aqueles vermes que provocaram a ferida. Foi o corte, o lugar que foi ferido, assentou uma mosca e ali colocou seus ovos e ali infectou. Então ele não é infectado, não são os bichos que infectam, mas a ferida que foi aberta. Aí vem e é colocado naquele lugar e começa a infecção. Então é como nós também. O inimigo, ele não tem como colocar nada em nós. Imagina um braço. O braço, se não tem corte nenhum, não vai infectar. Não vai criar aquela infecção violenta, aqueles vermes, que a mosca deposita ou alguma coisa assim, principalmente no animal, né? Então o demônio, os espíritos malignos, ele não coloca se não houver corte. Mas quando você é machucado, quando você realmente é atingido, é alvejado por um problema que te ofende e aquilo fica marcado no teu coração, aquilo ali começa a surgir, começa a vir e começa a ficar infectado. Tem pessoas que dizem que o tempo cura essas feridas, essas mágoas, mas não é verdade. O tempo não cura. O tempo, ele vai criando uma casca, mas qualquer objeto que bater, que atingir, sangra de novo. É sinal que o tempo não curou. O tempo não tem poder de curar. A única coisa que cura um ressentimento ou uma mágoa que a pessoa carrega é somente o perdão. É muito interessante. Era isso que o Senhor queria dizer a Pedro. Pedro não tinha essa ciência, mas Jesus estava ensinando-o. Quantas vezes, Senhor, meu irmão peca contra mim e eu perdoo? Até 7? Não, Pedro, não digo até 7, mas 70 vezes 7. Então, queridos, o perdão é muito importante. Uma certa jovem, ela estava testemunhando na igreja, em uma determinada igreja, sobre como a sua família foi dizimada nos campos nazistas. O seu velho pai, um pai abençoado, foi preso e foi morto. A sua irmã, Betsá, também foi presa. Em seguida, juntamente com seu sobrinho,
foi morto. Esta jovem, ela contava um testemunho na igreja após ter saído do campo dos nazistas naquela época. E ela estava contando como uma mulher que venceu. Eu venci, eu saí, meus pais morreram, minha irmã, foi trágico, mas Deus me curou, Deus derramou o amor sobre o meu coração. E ela estava tão entusiasmada e cheia do Espírito Santo pregando naquela igreja, que ela disse o seguinte: olha, se o carrasco que fez aquilo com meu pai, com a minha irmã e com meu sobrinho, se ele aparecesse aqui hoje, eu o perdoaria. E por incrível que pareça, de repente, logo quando ela falou essa palavra, levantou um senhor e se aproximou do púlpito onde ela estava pregando e disse: eu sou o carrasco, foi eu que fiz aquilo. Ela faltou o chão para pôr os seus pés. Ela ficou atônita, ela não sabia se ela corria, se ela fugia ou se ela correria para abraçá-lo e perdoá-lo e ganhar uma alma para o Senhor. O que ela fez? Ela decidiu perdoar. Ela perdoou o carrasco que matou seu pai, que aprisionou, e o tempo que ela ficou naqueles campos de concentração, na época do Hitler, e ela simplesmente perdoou. O perdão é doce como mel. O perdão faz um bem tão grande que, se nós soubéssemos, nós usaríamos mais. Um general chamado James, ele diz o seguinte: eu não perdoo, disse para John Wesley. John Wesley disse: então você não pode pecar, porque Deus só perdoa quem perdoa. Deus te perdoou, mas você precisa perdoar. Quem não perdoa não recebe o perdão de Deus. Quem não perdoa não tem entrada no reino dos céus. Um homem chamado Gold, ele diz o seguinte, que aquele homem ou a pessoa que não perdoa, ela destrói a ponte pela qual ela precisa passar para chegar aos céus. Olha que interessante. Existe uma passagem daqui para nós irmos para o céu. E a pessoa que não perdoa, repito, segundo Gold, ela quebra, destrói a ponte que ela tem que passar para entrar no céu. Então, não tem como um cristão não perdoar e entrar no céu. Pode ser um bom obreiro, pode ser uma pessoa sensata, pode ser uma pessoa amada por todos, mas carrega pessoas no seu coração. Então, nós não podemos, de forma alguma, carregar isso no coração. O perdão está no próprio coração de Deus. É próprio do cristianismo. E às vezes, de tanto nós ouvirmos falar de perdão, parece que o coração endurece e é aí que a gente não quer perdoar mesmo. Ou falar, mas como? Nós estamos cheios de razões de autojustiça, de autocomiseração, dizendo: mas foi eu que fui ofendida, e como que eu vou perdoar? Eu não vou me rebaixar. Mas o cristão, ele precisa se humilhar. A humilhação precede a honra. Depois da humilhação vem a honra. Quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas? Olha, perdoar significa ceder. Ceder, conceder perdão, sem exigir nada em troca. Por exemplo, você vai conversar com alguém que te ofendeu. Você vai dizer o seguinte: eu vou até lá e vou querer que ela conte a história. Vamos ver se eu entendo. Isso não é perdão. Se ele conseguir explicar de uma tal forma que você fala: agora eu entendo, eu te perdoo. Então isso não é perdão. Perdão é quando a pessoa admite, fala: eu errei mesmo, fiz de má fé mesmo, eu queria te destruir, mas você me perdoa. Naquele tempo eu estava nervoso, eu não estava bem, eu não sei. Ele nem precisa explicar. Você vai dizer: eu perdoo. E liberar no mundo espiritual. É lógico que às vezes no momento você não está preparado para perdoar. Vai orando para que Deus te dê graça para você conseguir perdoar.
Quando você perdoa, é a mesma coisa de uma pessoa que levou uma caixa com uma bomba dentro e quis bater palma na tua casa e entregar a caixa. E você não quis aquela caixa. Você assustou, você, eu não conheço, não sei, devolveu. Aquela bomba vai explodir na mão do outro. Você que quer trazer, leva de volta. Não fica com você. Não fica com essa falta de perdão dentro de você. Com esse sentimento ruim, que isso é prejudicial. Jesus Cristo comprou o perdão lá na cruz. Jesus comprou. Já está pago, está fácil. Ele fez. De braços abertos, ele clamava: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-os. Então Jesus Cristo comprou o perdão para nós, nos ensinou como deve ser. E ele estava sendo injustiçado, ferido, maltratado, bem injustiçado mesmo. Ele diz: perdoa, Pai. Não é fácil, querido. Não é fácil. Para mim e para você, não é fácil perdoar. Mas você sai no lucro. Se você perdoar, você sai no lucro. Imagina, uma pessoa fez tanto mal para você. De repente é um patrão, um professor, o esposo, a esposa, te ofendeu, te machucou, e aí ela some, desaparece. E você fica remoendo aquilo, remoendo. Já não bastasse o que fez, o abandono, a traição, se não bastasse tudo isso, você fica com aquilo anos após anos. E normalmente quem ofende não sente. Quem ofendeu nem percebe que ofendeu e na hora fica agitado e sai, não está nem aí. Agora o outro que recebeu a pancada, que assimilou e que segurou, como aquele goleiro pega uma bola e abraçou, esse aí vai sofrer. Fica sofrendo. Então, quem ofende não sente. Fala: eu não fiz nada. E se fiz, ela merecia, ele merecia. Então nós precisamos perdoar. O preço já foi pago. O perdão é uma dádiva de Deus. Geralmente julgamos os outros pelas ações, mas a nós mesmos julgamos pela nossa intenção. Às vezes nós olhamos para as pessoas também e nós falamos: mas por que ele fez isso? Mas por quê? Olha, ele fez. Agora, quando é conosco e alguém vem nos questionar, você fala: mas não foi minha intenção. Eu não tive a intenção. É incrível que a lente que nós usamos para julgar o nosso próximo é mais forte do que para julgar nós mesmos. A lente que nós medimos as nossas atitudes e ações, é bem fraquinha. A gente fala: não, mas não é bem assim. Eu sei o que estou fazendo. Ah, mas você não está na minha pele. A gente justifica e não podemos justificar essa falta de perdão. Nós temos que simplesmente perdoar. Normalmente as pessoas, quando não perdoa, é como se fosse aquela ferida que está um corte aberto e que vai chegando aquelas larvas e vai colocando os seus ovos e vai apodrecendo, vai virando uma ferida. Porque a falta de perdão abre essa possibilidade. É um corte que está no teu coração, na tua alma. E a pessoa fica muito mal. Tem pessoas que ficam deprimidas. E quando a gente vai fazer trabalho de cura interior, é aí que a gente entra. Essas pessoas deprimidas por conta de sentimentos, de ressentimentos. Um sentimento, você sentiu algo, foi impactante. E você vai levando em banho-maria, vai passando. E não resolve, aquilo vira um ressentimento. Por isso que você fala: aquela pessoa está ressentida, o tempo passou e não resolveu. E depois pode ir brotando outras coisas. Aí vai criando raízes, raiz de amargura, ódio, ira, raiva, desejo que o próximo morra, desejo que ele não consiga nada na vida. Então, quando a pessoa não perdoa, ela está presa juntamente com o agressor. No mundo espiritual, ela está presa. Então, ela precisa haver o perdão para se libertar, você ser livre para prosperar, livre para prosseguir. Não é fácil e sempre nós estamos sendo ofendidos, sempre. Se nós não perdoarmos os nossos ofensores, tampouco o Pai Celeste nos perdoará. Mateus 6,15. Mateus capítulo 6, versículo 15. Se nós não perdoarmos, tampouco o nosso Pai Celeste nos perdoará. Foi aquilo que o general disse para Wesley.
General James, eu falei no início, que ele diz que não perdoa. Aí John Wesley diz, então filho, então você não pode pecar. Porque olha, Mateus 6,15, se você pecar, o Pai Celeste não vai te perdoar. Olha como é forte. E tem muitas pessoas amarguradas, ressentidas. O que não falta, ainda mais nessa época que nós vivemos, são pessoas para nos ofender. Todo tipo de ofensa, e não é fácil. E é interessante que Jesus foi o exemplo maior para nós, questão de perdão. Jesus é nosso guia, nós temos... O que Jesus fez? O que Jesus faria no meu lugar? Ué, está escrito. O que ele fez? Ali na cruz ele perdoou, ele disse, Pai, perdoa. E devemos abençoar essas pessoas que nos ofendem. Como Jesus disse, não impute a eles esse pecado, não faça isso. Queridos, muitas doenças psicossomáticas são oriundas de emoções descontroladas. A falta de perdão nos leva a elas. Problemas somáticas, somas de probleminhas. Ficou chateado com o dono da padaria, foi no açougue e a pessoa não tratou bem, a patroa mandou embora sem direito nenhum e fez isso. Olha, o pastor que não cumprimentou, que deu uma bronca, acho que foi para ela, para ele, e vai juntando, você vai ficando amarrada, engessada, e você vai carregando um monte de gente nas suas costas e a vida não fica boa, você não tem paz. Aí vem aquele monte de doenças, é labirintite, é úlcera, dor de cabeça, tantas coisas mais, tudo de natureza emocional, que atinge o nosso espírito, quebra a relação com Deus. O Senhor Jesus diz no Evangelho que se você for levar uma oferta no altar, a oferta pode ser um louvor, não precisa ser necessariamente levar o dinheiro, e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti. O que diz a Bíblia? Deixa a sua oferta no altar, vai lá, se conserta com ele, depois vem e entrega. Então, se eu não perdoar, eu não posso subir num púlpito. Eu não posso. A oração é barrada. Quando que a oração não é ouvida? Quando a pessoa tem um irmão aprisionado no coração e não perdoa. E não perdoa mesmo. A gente conhece pessoas que falam, eu não perdoo. E crente, eu não perdoo, eu morro, mas não perdoo. Não vai para o céu. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14 diz o seguinte, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós não conseguiremos ver Deus se nós não perdoarmos, se nós não tivermos em paz com o nosso irmão. Só Jesus pode nos dar essa graça. Não é fácil. Jesus pode te dar condições, você em oração, em jejum, talvez há uma luta entre a carne e o espírito. Não perdoa, mas você foi humilhada. E aí vem os amigos e falam, não perdoa, não. Isso aí não é voz de Deus. Isso aí não vem do Evangelho. Então, queridos, vamos nos livrar dessa falta de perdão, dessa amargura. E como eu disse, muitas doenças poderiam ser evitadas. E outra, e os espíritos malignos? Eles vêm mesmo. Eles vêm mesmo. Não tem como. Eles se alimentam disso. Aquela parábola que o Senhor conta de um homem que devia para o seu senhor, devia 1000 talentos, 1000 denários. Era uma quantia alta. E ele não tendo como pagar, o seu senhor chamou ele para acertar as contas, ele não tinha com que pagar, tinha que vender os filhos, tinha que vender tudo. Naquela época fazia isso. E ele chorou, implorou, não, eu não tenho condições, me perdoa. Aquele senhor o perdoou e disse, fica tranquilo, vai embora, você não me deve nada, não me deve nada. E ele saiu contente. Chegando no jardim da cidade, ele viu um que devia para ele. O outro ele devia 1000 e perdoou, e o outro devia 1 só. O dinheiro de um dia de trabalho. E esse moço disse, me perdoa. E ele disse, eu não vou perdoar. E ficou massacrando o homem. Algumas pessoas que trabalhavam lá com o senhor, primeiro o senhor, chegou lá e vendo aquilo foi contar para o seu senhor, olha, sabe aquele homem que o senhor perdoou uma grande dívida?
Ele está lá no jardim, está maltratando um que deve 1% do que ele devia para o Senhor. Aí ele disse, chama aqui, chamou e disse, olha, mau servo, você vai ser lançado pelos verdugos, você vai ser atormentado. Verdugos é um tipo de demônio. Então aquele senhor primeiro perdoou uma grande dívida, mas aquele que foi perdoado não perdoou. Você foi perdoado dos seus pecados. Nós merecíamos a cruz. O Senhor nos perdoou os pecados que nós cometemos, nos deu um novo nome, escreveu o nosso nome no livro da vida. Agora o meu irmãozinho, porque não olhou, porque falou, porque comentou, porque fez, eu não perdoo. Aí vai ser lançado para os verdugos, como diz a parábola. Então, meus queridos, nós temos que perdoar, é uma ordem. Perdoar não é assim, eu não senti vontade de perdoar. Não é para mim sentir vontade. O coração caído, a alma caída, o espírito caído do homem, ele não vai ter vontade nunca de perdoar. Então tem que haver uma ruptura com a carne e o espírito. Você vai orar e vai dizer, eu vou perdoar, eu vou liberar. E temos que fazer isso, não tem outra saída. Não tem outra saída. O cristianismo é perdão. É perdoar, é o andar do cristão sempre, sempre, sempre perdoando. Se nós não perdoarmos, nós não podemos nem fazer a oração do Pai Nosso. Nem fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai, perdoa-nos como nós perdoamos os nossos devedores. A mesma dimensão que você perdoa os outros, o Pai eterno te perdoa também. Então a gente fica na igreja iludido, achando, tudo bem, sou salvo, sou remido, mas não é. Eu tenho dons espirituais, é sinal que Deus está aprovando. Não está. Essa falta de perdão naquele dia, Deus vai falar, quem é você? E as obras que eu fiz? Aquilo lá foi o dom que eu te dei. Não tem nada a ver, não é credencial para entrar no reino dos céus. Então nós precisamos perdoar. Porque a pessoa quando fala, Deus me revelou, Deus me curou, Deus ele está aprovando. Não está aprovando. Lá no céu terá surpresa. A falta de perdão barra. Tem coisas impossíveis para Deus? Tem. Tem. Ele não pode salvar um pecador que não se arrependeu. Ele não pode salvar uma pessoa que morre e não perdoa. Ele não pode. Nem que for até no último dia, tem que perdoar. De qualquer forma, além de perder a salvação, perde a qualidade de vida terrena também. Então não é só no tocante à salvação, perde também a qualidade de vida. Então nós só conseguiremos perdoar à medida que nós entendemos o que significa ser perdoado. Quais os benefícios do perdão? A Bíblia diz que nós temos que tratar bem o nosso inimigo. A Bíblia diz que é fácil você convidar alguém para comer um churrasco na sua casa, alguém que é amigo do peito, chegado, mas o teu inimigo, você chamar ele, falar, vem aqui que vamos fazer uma festa. Não faço isso, é meu inimigo. Então a gente age bem diferente do que diz a Bíblia. Então agora, de qualquer forma, a Bíblia diz que você precisa ter paz com todos, se o outro quiser também. O que depender de vós, tendes paz com todos. Depende de você. Você foi lá pedir perdão, a pessoa não quis. Não, aí pronto, lavou a sua mão, você está tranquila. Porque a pessoa não quis, você procurou, fez a tua parte. Porque isso pode acontecer. Você vai pedir perdão, a pessoa fala, você está louco? Não tem nada a ver com você, vai para lá. Chega, te ofende mais um pouco. Da tua parte, você está liberada no mundo espiritual. Senão fica um fio espiritual. Colossenses 1,13 diz que você foi transportado das trevas para a maravilhosa luz, ou o reino do Filho do seu amor, depende da tradução da Bíblia. Você foi transportado das trevas para a luz. Mas acontece que algumas pessoas na luz não perdoam, faz algumas coisas erradas e ficam fios espirituais ligando você nas trevas. Tem algumas coisas, algumas sombras que estão aparecendo e isso vai atrapalhar. Mesmo dentro da igreja, mesmo a pessoa orando, se ela não tomar postura de deixar de ofender, se ela não decidir perdoar, ela não vai chegar lá. E sofre mesmo dentro da igreja. Porque nós temos que realmente ser sinceros com Deus.
e liberar essas pessoas. Sabe uma planta que o jardineiro ele vai arrancando os galinhos, as folhinhas que está começando a secar, vai para que a planta possa crescer melhor? É isso aí. O perdão, a falta de perdão vai colocar aqueles galinhos secos que vai impedir a planta de crescer e produzir. Então nós temos que tomar muito cuidado e levar a sério a questão da falta do perdão. A falta de perdão é como uma bola que atiramos à parede. Ela vai, mas volta a nós também. Ela vai e volta. Você bate aquela bolinha de ping-pong, pá, ela volta. Então, perdão é assim. Você bateu lá, vai voltar, vai pagar um preço, vai ficar preso no mundo espiritual. Isso é princípio bíblico. Isso não existe alguém que possa falar uma outra coisa que não seja isso. É princípio bíblico. Nós precisamos aprender a perdoar. Não tem como. Não tem como. A atitude sensata e cristã que devemos tomar é perdoar, liberando aquele que nos machucou. Libera. Eu estou aqui nesta manhã para falar, libera. Olha para a cruz de Cristo, tira a força de lá. Confesse a Cristo a sua dor e não lembre mais dessa ofensa. Evite meditar nela, não fica remoendo. Sabe o animal quando, principalmente o boi, ele está pastando, ele está comendo, ele fica a noite inteira remoendo. O animal é assim, remoe, aproveita tudo. Não pega tudo isso aí não fica remoendo. A cruz tem muito a dizer para nós. Tira a força de lá. E se for um problema atual? Sabe aquele problema que se repete? Repete. Poxa, ofendeu ontem, ofendeu hoje, ofendeu o mês que passou um mês, ofendeu também, fui ofendida de novo. Todos os dias uma ofensa. Isso acontece muito com pessoas que estão dentro de casa. Mais uma ofensa. Busca a misericórdia de Deus para você suportar e levando até que Deus mude esse cenário. É muito difícil isso. Mas continua amando incondicionalmente e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Precisamos perdoar. Precisamos fazer como aquela jovem que ficou por um tempo nos campos de concentração na época de Hitler. Como eu disse no início, talvez você chegou um pouco mais tarde, entrou e não ouviu. Ela perdoou o carrasco. Ela perdoou. E esse perdão faz um bem tão grande. Ele é doce como mel. É doce como mel. E eu não posso dizer que eu sou cristão se eu não perdoo. E às vezes um dos problemas que as igrejas estão vivendo hoje é a falta de perdão entre irmãos. Falam muito, principalmente com a comunicação fácil, pela internet, pelas redes sociais, e acaba ofendendo as pessoas. Mas o Senhor está dizendo, perdoa. O que você faz quando você é ofendido? O que você faz? Revida? O que você faz? Busca consertar ou larga para lá? O cristão vai até conseguir fazer paz. É lógico que tem condições que não dá. Ah, pastor, eu ofendi uma pessoa, mas ela morreu. Ela faleceu. Eu conheci uma jovem que ela chorava muito e tinha traumas porque antes do pai morrer, ela ofendeu muito seu pai. E depois que morreu, ela ficou com um sentimento de culpa muito grande. O que eu faço? Em oração, conversa com Deus. O pai que faleceu não pode voltar para te perdoar. Mas fala, Deus, isso é impossível porque meu pai não vem. Mas me perdoa e Deus vai te perdoar. Sinta-se liberada, descansada com o pai ou com o filho. Brigou com o filho sofreu um acidente, morreu. Ou com o esposo, com quem quer que seja. Já não está mais nesse mundo. Mas é muito importante você trazer no seu pensamento o que aconteceu e dizer, Senhor, eu me arrependo de ter ofendido. E eu não posso sentar com ele aqui e conversar mais. Eu não posso colocar uma cadeira do meu lado e sentar e a gente conversar. Não posso. E às vezes uma pessoa que você nem sabe mais onde está. Eu tenho conversado com pessoas que... Esses dias eu conversei com uma pessoa, ela disse, eu tenho muitos inimigos.
E essa pessoa estava totalmente atormentada por demônios. Então, meus queridos, não tenha inimigo, só amigo. Como que é bom a gente fazer amigos e não inimigos. Então vamos pedir essa libertação. Libere todo mundo hoje. Libere todo mundo. Fala, Senhor, hoje eu quero liberar. Eu vou tirar esse fardo. O fardo de Jesus é leve. Como que o fardo é pesado de quem não perdoa? Uma pessoa que você não perdoa, quando você vê nas redes sociais ela bem, ela mostra uma foto que está bem, está sendo bem sucedida, está viajando, essa pessoa não dorme à noite. Essa pessoa fica angustiada, tem ódio, quer ver o mal da outra pessoa. Perdoa, querido. Deixa ele crescer. Cresce ele ou ela para lá e você fica. Pastor, mas não vai dar para andar junto. Talvez não tenha assim aquela necessidade. O que você não pode é ficar com ódio no coração. Então esse aqui é o importante. Outra coisa, perdoar não é esquecer. Tem gente que fala, mas eu ainda lembro, eu lembro da ofensa. Não, não é esquecer. Uma pessoa que teve a sua filha violentada por um maníaco, ele vai esquecer? Não, não vai esquecer nunca. Mas ele lembra. Só que quando ele lembrar, não dói mais. Se você disser que perdoou uma pessoa e ao cruzar com essa pessoa na rua, você falar, meu Deus, olha quem vem aí. Então você não perdoou. Agora, se você cruzar normalmente, saiu do teu coração, não tem mais nada contra. Então não é esquecer. É lembrar novamente, mas não sentir mais dor. A pessoa não te incomoda mais. Não te incomoda, tanto faz. Você vai saber no teu coração. Ah, pastor, eu não posso ver essa pessoa. Eu falei, eu confessei, eu falei com Deus e perdoei. Mas quando eu a vejo, meu Deus, perde o chão e eu fico mal. Então não houve perdão, meu querido, minha querida. Não houve perdão. Tem que ver certinho e resolver isso aí. Tá bom? Às vezes precisa de um conselheiro junto, precisa de um pastor, é muito bom para te ajudar nas suas fraquezas, para interceder com você. Então isso é muito importante. Essa parte do perdão aí é muito importante. Olha, não dá para você fazer a obra de Deus com pessoas presas no coração. É você enfrentar um enxame de abelha sem nenhuma proteção. Porque os bichos vêm. Não tá, você não está protegida. Então, libera hoje. Você já pediu perdão a alguém? Mesmo sabendo que você estava certa? É essa a dúvida das pessoas. Pastor, eu estou certa, eu estava aqui em casa, veio quebrando tudo, aprontou, fez isso. Pastor, eu não tive nada a ver com isso, me ofendeu, eu estou mal. Assim mesmo, chega para a pessoa e fala, me perdoa. Pastor, eu não tenho essa coragem. Ore para Deus. Vai dar certo, um dia vai. Um dia você vai conseguir. Você tem uma pessoa distante, apesar que hoje através da internet, da chamada de vídeo, dá para você conversar do outro lado do mundo. Conversa também, pede perdão, peça perdão. E é bom olho no olho, resolver isso aí. Você vai ver o bem que vai fazer. Eu conheci uma moça, trabalhei, fiz uma oração, trabalhei ajudando-a. Ela disse, pastor, eu estou com ódio do meu pai está com ódio de mim. Amanhã é dia dos pais, pastor, eu não sei o que eu faço. O que eu faço, pastor? Eu falei, vai lá, bate palma, conversa com ele, dá parabéns e pede perdão para ele. Ela fez isso, mas foi tão maravilhoso, foi tão bom. Ela abraçou o pai abraçou, choraram. O pastor, olha o que aconteceu comigo, meu Deus, olha só, o perdão é maravilhoso. O perdão, volta a afirmar, é doce como mel, libera mesmo, libera, senão você não vai progredir. Você vai ficar amarrada, fica você e fica a pessoa. Então, libera, meu querido, o perdão, mesmo você estando certa. Ele me machucou, ele que vem pedir desculpa para mim, ele que vem pedir perdão para mim. Não, vai lá você. O que é mais espiritual, o que sente de Deus, o que quer mudar, vai lá e peça perdão. Fala, me perdoa, tá? Se eu te ofendi, se eu te incomodei, me perdoa. Por favor, me perdoa. E você vai perceber que isso vai sarar uma ferida, vai fechar uma ferida. Muitos probleminhas que você tem, até de saúde, vai sumir. Sabe aquela dor de cabeça que não sai? Sabe o labirinto, a labirintite que vem? Eu sei que pode ser problema patológico, mas muitos são
fomentado por falta de perdão, por você ficar remoendo isso no coração, você fica no lucro. Ele te ofendeu e você ficou com esse veneno aí, joga fora. Vai lá, conversa e fala, ó, recebe o que você deixou para mim aqui, tá? Que Deus te abençoe, vá ser feliz. Fala assim, amém? E abençoa mesmo, não tenha ódio no coração. Você deseja o perdão de Deus? Só que se você deseja o perdão de Deus, você precisa perdoar. Senão o perdão de Deus não vem. Nós lemos o texto aqui que fala que Deus te perdoa. Assim como você perdoa também. Deus perdoa quem perdoa. Você perdoou quem te ofendeu? Então o perdão de Deus está em você. Se você não perdoou, você não entendeu o que foi o perdão de Deus. Deus te perdoou uma dívida muito grande, era impagável, não tinha como. Ele te perdoou e agora você não vai perdoar o outro? Então perdoa as fraquezas dele. Cada um tem uma neura. Por trás de quem fere há uma pessoa ferida, há uma pessoa com um monte de transtorno. Você não tem noção. Ofendeu? Ele está mal a pessoa. Porque tem veneno dentro dele, destilou veneno. Então é digno de pena. Então, querido, perdoa. O que acontece quando nós perdoamos? Fecha as portas do inferno. Fecha as portas da miséria, das intrigas, da angústia, da insônia. Fecha as portas. Então, perdoa mesmo. E outra coisa, se você perdoou, não pode lançar no rosto. Você lembra, há um ano atrás, você fez isso, isso, isso. Poxa, mas não perdoou? Vai jogar na cara. Isso acontece muito com casais. Perdoa e fica, ó, mas você lembra, hein? Eu te perdoei, mas olha o que você fez. Gente, isso não é perdão. Quem perdoa não lança no rosto mais. Não lança. Você perdoou. Às vezes está lá a mulher fez alguma coisa, ou o marido fez, acertaram, estão bem. Aí um dia fez alguma coisa que não gostou, fala, ó, eu não engoli aquilo que você fez lá não. Ó, mas você não perdoou? Ô querido, então nós que conhecemos o cristianismo, conhecemos o nosso Jesus. Ô querido, quais os benefícios do perdão? Paz, alegria, comunhão com Deus. É interessante, é impressionante ver como que no início da igreja as pessoas seguiram o que Jesus ensinou. Lá na cruz Jesus disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Um ano depois, o diácono chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, Saulo de Tarso estava do lado e as pessoas apedrejando Estevão, porque ele estava falando sobre o Deus de Israel. Apedrejando. O que o diácono Estevão fez sendo morto? A Bíblia diz que ele viu os céus abertos e ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Usou as mesmas palavras que Jesus usou. Olha, é isso. Ele usou as mesmas palavras. Ele fez o que Jesus mandou. Isso é ser servo fiel. Tem gente que pensa que ser servo fiel é só não matar, não roubar, não passar o outro para trás. Tudo bem, mas tem que ir lá e pedir perdão. Quantas pessoas você já magoou? Já pediu perdão para alguma? Ah, resolveu. Tem gente que ofende e deixa passar. Passou. Aí viu que acalmou, puxou um assunto, voltou. Ah, voltamos a conversar, normal, esqueceu. Ei, sabe o que você fez? Varreu a sujeira da casa e jogou debaixo do tapete. Vai cheirar mal. Vai cheirar mal. Daqui a pouco briga de novo. Ficou emburrado com a mulher, ou com o marido, ou com o filho, ou com o patrão. Uns 3, 4 dias voltou a conversar de novo. Pediu perdão? Conversou sobre o assunto? Não. Então está jogando sujeira debaixo do tapete. Daqui a pouco fez um cheiro horrível. Oh, libera, limpa a casa, limpa a tua casa espiritual. Limpa, libera. Deus é maravilhoso. Deus vai te abençoar. Mas Ele quer um coração perdoador. Amém? Vamos orar? Você que deseja perdoar, fala com Deus agora para te dar força. Eu sei que não é fácil. Às vezes dói. Eu sei que não é fácil. Mas perdoa e recomeça. Aí sim, Deus será contigo. Senhor Deus e Pai, olha, Senhor Deus, este homem, esta mulher que está ouvindo, Senhor Deus, esse vídeo. Que o Senhor possa tocar, Pai,
para que eles, Pai querido, despreze o direito. Deixa do lado o direito, o orgulho. Deixa do lado e se humilha pedindo perdão. Pai, em nome de Jesus, que pessoas possam ser liberadas hoje. Que cadeias possam ser quebradas hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. A partir de hoje, aquilo que incomoda não vai incomodar mais. E outra coisa, Pai. Espíritos malignos estão aproveitando essa falta de perdão. Espíritos malignos estão aproveitando esse ódio, esta coisa ruim que está na mente deste homem e desta mulher para atormentá-lo. Eu repreendo agora todas as hostes malignas do inferno que estão lançando seta para potencializar essa ofensa, que já foi difícil, e mais o inimigo, e mais os amigos falando sobre o assunto, e vira uma bola de neve que vai crescendo e vai envolvendo essa pessoa até a morte espiritual e até mesmo a morte física. Oh Deus, muitas pessoas com câncer, Senhor, muitas pessoas, Pai querido, com doenças graves por conta da falta de perdão. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos, Pai, uma unção sobre estas vidas, para que eles venham, Senhor Deus, realmente a perdoar, liberar incondicionalmente. Não importa o que aconteceu, se matou, se fez alguma coisa muito grave, não importa. O perdão, Pai, não importa o tamanho do pecado. Não existe pecado imperdoável, porque o nosso pecado seria imperdoável, mas o Senhor pagou o preço de sangue, Pai, e nos perdoou. E da mesma forma devemos perdoar o nosso irmão. Eu quero te abençoar, meu querido. Eu quero te abençoar, minha querida. Que o Deus eterno possa te tocar. E a partir de hoje, cadeias sejam quebradas. E você vai ver como você vai ter um acesso a Deus com mais facilidade. Como você vai sentir a presença de Deus. E você vai dizer, estou aliviada. Estou aliviado. Ai, que dia feliz. Parece que eu posso respirar melhor. A comida está mais gostosa. A cama está melhor. Oh, querido, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Amém? Perdoa, perdoa. Passe essa mensagem para frente.